Oi, amiga. Preciso te falar uma coisa. Miga, manda áudio. Rindo de Rindo de nervoso, rindo de nervoso. nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, gente. Eu queria trazer um tema aqui pra vocês, pra gente conversar, porque eu recentemente descobri a seguinte coisa: que a gente não precisa ser bom nos nossos hobbies. A gente não tem essa necessidade de regras nos nossos hobbies. E eu sei que parece muito básico, assim, um conceito muito básico de que a gente não precisa ser bom em algo que vem para trazer prazer mesmo na nossa vida, sabe? Mas todas as vezes que eu fui testar algo novo, alguma aula diferente, algo diferente, eu sempre demorei muito para ir atrás e realmente começar a fazer aquilo, porque eu pensava muito que, nossa, mas eu não vou ser boa nisso. Ah, eu não vou conseguir fazer isso. Ai, nossa, as pessoas mandam tão bem e eu vou chegar, não vou saber nada, não vou saber jogar, vou atrapalhar todo o time, né? Acho que eu fiz eu tenho diversos interesses assim em hobbies, já fiz aula de aquarela, já fiz futevôlei, já fiz aula de violão e sempre a minha primeira reação era essa, sabe? De, puta, eu não vou ser boa nisso, então é melhor eu não fazer, sabe? E aí, acho que eu tenho pensado um pouquinho sobre isso, e a verdade é que a gente não precisa ser bom nos nossos hobbies. As coisas que dão prazer pra gente, elas não precisam dar prazer porque a gente é bom, sabe? Então, eu acho que eu comecei a tentar separar um pouco essas coisas, o que eu realmente queria fazer, onde eu queria gastar meu tempo para aprender uma coisa nova, para abrir um pouco minha cabeça e ao invés de pensar o que que eu seria boa, ah, isso daqui eu sei que eu tenho uma noção, então eu vou por esse caminho. E aí isso me abriu muitas portas desses cursos, por exemplo, que eu falei para vocês, me abriu muitas portas para abrir minha cabeça realmente, conhecer coisas novas, conhecer coisas que eu achava que eu ia gostar, mas não tinha tanta certeza, sabe? E eu acho que é importante a gente falar sobre hobby, sobre. Aqui leia-se como. Cada um lê de uma forma, né? Hobbies, atividades, enfim. Mas eu acho que é super importante a gente cultivar coisas que a gente faça fora a nossa vida pessoal, que é cheia de coisas para a gente fazer, cheia de tarefas, fora o nosso trabalho, fora coisas que a gente faz, talvez em grupo, tudo mais, porque é nesses momentos que a gente consegue oxigenar a nossa cabeça mesmo, sabe? Pensar de uma outra forma, ver as coisas por outro lado, é, também estar no momento presente, né? Acho que muita gente fala sobre mindfulness e como é importante a gente estar no momento presente, sem pensar, fazer alguma coisa que a gente esteja tão empenhado que a gente não consiga pensar em mais nada além do que o que estamos fazendo no aqui e agora, sabe? Isso dá uma oxigenada, dá uma respirada e ajuda a gente a ver as coisas de uma forma diferente, ajuda a gente a entender outros lados de várias situações, tanto pessoais quanto profissionais. Eu acho que os hobbies parece ser uma coisa muito besta, e eu acho que quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa noção de importância que é de você fazer uma atividade fora do seu trabalho, fora do que você precisa fazer, fora tarefas, assim, sabe? A gente acaba perdendo isso, isso acaba ficando pra gente num histórico de infantil. Nossa, quando eu era criança, eu fazia muito vôlei. Ah, quando eu era criança, eu dançava. Quando eu era criança, eu jogava bola, né? Isso acaba ficando muito para trás com tudo que vai acontecendo na nossa vida. A gente começa a ter uma rotina muito mais corrida. Quem tem filhos, imagino que ainda mais, né? Então, a gente acaba deixando isso para trás, mas eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que, na minha opinião, assim, os hobbies, eles têm
um papel muito relevante, principalmente no mundo de hoje. Hoje a gente está falando na era da ansiedade aí, né? Na era da depressão, na ansiedade, da saúde mental. E o quanto que você fazer algo que só por você gostar, por você se interessar, é importante para você tirar um pouco desse peso do seu dia a dia, sabe? E pensar em alguma coisa que te dê só prazer, assim. E se a gente começa a colocar essa pressão de, eu preciso ser bom para eu fazer algo, a gente começa a ter, a se limitar em algumas coisas e não descobre outras coisas sobre nós mesmos, sabe? Então, eu queria muito trazer esse tema, porque eu também tinha muito esse pensamento de que, nossa, eu não vou começar, porque eu não vou ser boa nisso. Mas eu acho que foi muito interessante, assim, pra mim. E um dos meus hobbies, uma das atividades que eu gosto muito de fazer e que eu gostava muito de fazer era a leitura. Quando eu era adolescente, até mesmo criança, eu tinha um hábito de leitura muito grande, assim. Ele era bem, um hábito bem forte mesmo. E eu me lembro que eu era muito, muito fã de Harry Potter, por exemplo. Até hoje eu sou, né? Mas foi o que realmente startou tudo isso pra mim, toda essa parte de leitura, sabe? E com o tempo eu fui perdendo esse hábito, e é um hábito que a gente fala que é muito saudável, né? É, a gente trabalha muito a cabeça, a gente aprende coisas novas, então era um hábito tão legal meu. E eu me lembro que quando eu lia, eu entrava no mundo do livro que eu estava lendo, assim, eu ficava totalmente hipnotizada com aquilo e eu vivia muito a história, sabe? Para mim era muito vívido, na minha cabeça eu passava por essas histórias junto com esses personagens durante a leitura, então sempre foi algo muito impactante para mim, sabe? E aí a gente vai crescendo, vai precisando fazer outras coisas, vai perdendo um pouco de tempo mesmo hábil para você fazer essas coisas, sabe? Para você fazer coisas fora extracurriculares, vamos dizer assim. E quando eu comecei a fazer faculdade e trabalhar, que é uma época que a gente fica com grande parte do tempo ocupado, eu perdi esse hábito de leitura, sabe? E aí eu nunca mais recuperei até ano passado, assim. E aí algumas coisas que eu percebi que eu queria trazer para vocês que também me ajudaram a voltar com esse hábito, tá? Eu acho que a primeira coisa é quando eu tentava voltar com o hábito, tentava voltar a ler durante esse período aí que eu me formei e tudo mais. Já fazem uns 10 anos que eu me formei, então pensa que 10 anos atrás, que eu tinha, há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu tinha um grande hábito de leitura e fiquei todo esse tempo sem voltar com esse hobby meu. Então eu começava, sempre que eu tentava começar por algo que ia me agregar em outros âmbitos da minha vida, sabe? Então, por exemplo, eu comecei a ler livros do tipo Os Cinco Desafios da Equipe para eu trabalhar minha parte de gestão. Essencialismo, que fala um pouco de trabalho também, fala um pouco do que é essencial, do que a gente deveria trabalhar com mais foco, etc. Então, eu comecei por aí. E para mim, esse foi um dos pontos que deixou muito difícil a volta para a leitura, porque, como eu falei para vocês, antes era muito prazer, era puro prazer para mim ler. Assim, e quando eu coloquei esse peso de preciso ler algo que seja, que incremente, assim, que acrescente algo na minha vida profissional, no meu raciocínio lógico, etc. Quando eu coloquei esse peso de que a leitura precisa ser relevante para minha vida profissional, isso me atrapalhou. Então, eu começava a ler vários livros e eu não terminava nunca, assim, começava, achava interessante, falava, nossa, que livro legal e tal, mas ele nunca me pegava de um jeito mais relevante, assim, sabe? Então, eu acho que quando eu me desprendi disso e falei, agora eu quero ler por puro prazer, eu quero pensar em algo que eu leia
para mim e que não vai agregar em absolutamente mais nada da minha vida. Eu não preciso fazer atividades o tempo todo que agreguem para a minha vida profissional, para a minha cabeça, para o meu raciocínio lógico, sabe? Então, isso foi uma barreira grande que me ajudou a voltar, tirar essa barreira da minha cabeça, me ajudou a voltar para esse hábito, tá? Aí, outra coisa que eu fiz, eu fui numa livraria e sim, elas ainda existem, tá, gente? É um ambiente que, para quem é leitor, para quem já foi leitor, é um ambiente muito gostoso de se estar e de se ver, enfim. Então, eu fui numa livraria para pedir essas recomendações. Então, eu cheguei lá, falei com os funcionários, que era algo que eu fazia muito quando eu era adolescente para pedir essas recomendações. Falei um pouco do que eu queria, falei que eu queria, na época, eu queria algo que fosse mais leve, uma leitura mais leve, que eu conseguisse me desprender um pouco, que me trouxesse algumas reflexões, mas que fosse tranquilo, assim, sabe? E aí eu pedi essas recomendações, aí eu folheava os livros, eu lia o comecinho, eu lia a contracapa, as orelhas, tudo, para entender se era aquilo que eu queria, porque às vezes a gente compra, já aconteceu comigo também, eu comprei livros pela internet, e aí a hora que chegou, comecei a ler e falei, putz, não era isso que eu tava esperando, sabe? Então eu acho que o físico, ir nessa livraria, falar com pessoas que leem bastante, que poderiam me recomendar alguma coisa que eu estava procurando, foi muito importante, sabe? Então eu acho que esse foi um outro ponto que me ajudou. E eu acho que. E outra coisa foi, eu me desapeguei das regras, assim, sabe? Porque eu acho que tinha muito na minha cabeça, e eu acho que tem na cabeça geral das pessoas, assim, que você precisa ler um livro de cada vez. Então, se eu tô lendo este livro X, eu preciso começar, preciso terminar ele, para aí sim eu começar outro livro. Então, eu me desprendi completamente dessa regra, porque o que acontecia era, eu tô lendo um livro bem levinho. No meio do caminho, eu não lia todos os dias, assim, lia, vamos lá, dia sim, dia não, talvez. Um dia sim, 2 dias não. E aí, no meio do caminho, eu queria ler alguma coisa que fosse mais de suspense, assim, por exemplo. E aí eu me prendi, não, mas eu ainda tô lendo aquele livro X, então eu não posso começar outro. E, gente, pra mim isso foi um dos grandes pontos, tá? Você pode começar outro, você não precisa ter uma regra pro seu hobby, aqui fazendo um paralelo com qualquer hobby, tá? Então, se eu tô lendo um livro X, não quer dizer que eu não possa ler o livro Y e para quando eu tô com uma outra necessidade, sabe? Se eu tô aprendendo a tocar violão, não significa que toda vez que eu for tocar uma música tem que ser no violão. Eu posso tocar o ukulele que eu gosto de tocar e eu sei tocar um pouquinho às vezes, sabe? Então eu acho que me desprender das regras meio que não faladas, não ditas de forma clara, mas que na minha cabeça existiam, isso também foi muito importante, de entender. Hobbies não tem regra, não tem um começo, meio e fim, não tem, tô fazendo aula de aquarela, não tem, eu estou treinando flores e aí por isso eu só posso desenhar flores, só posso pintar flores. Não, hobby, ele é totalmente fluido, você pode hoje estar fazendo flor, amanhã tentar fazer um rosto, depois de amanhã voltar a fazer quadrados e círculos sombreados, sabe? Então, eu acho que isso também foi super importante para mim. Foi uma boa virada de chave para que eu conseguisse também destravar essa parte. Eu deixei outra coisa também, o meu quarto pontinho aqui, eu deixei disponível. Então, assim, eu sempre tinha na mochila, sempre tinha um livro na mochila, levava em viagem. E aí isso foi abrindo oportunidades, eu fui criando algumas oportunidades de quando que eu ia ler, sabe? Então, assim, putz, estava numa viagem com alguns amigos e eu acordei muito cedo e ninguém acordou ainda. Vou ler aquele livro. Então, isso de estar sempre disponível e tentar facilitar a minha chegada ao livro ou ao meu hobby, enfim, facilitou muito, deixou muito mais fácil, sabe?
Mais tarde também eu acabei comprando um Kindle, também eu super recomendo, tá? Para quem gosta de ler, porque para mim foi muito bom também. O Kindle, ele é pequenininho, eu consigo levar na minha bolsa, na minha mão mesmo. Então, se eu tô numa consulta, esperando uma consulta, né, alguma coisa, eu já consigo ler e colocar um pouquinho desse meu hábito durante o dia, assim. E eu acho que o último ponto, não menos importante, mas que para mim foi muito legal, foi eu criei momentos especiais para esse meu hobby, sabe? Então, por exemplo, meu marido ia viajar, eu acabava ficando sozinha, e aí a gente acaba não fazendo nada, né? Eu acho que eu tinha também muito essa trava de sair sozinha, sabe? Eu não saía muito sozinha. Sempre era, eu convidei alguém para ir comigo, ou eu vou com meu marido, ou eu ficava em casa. Então, depois que eu voltei com o hábito da leitura, eu comecei a sair sozinha. Aí eu ia em cafés, cafeterias que eu adoro aqui, levava um livro e ficava, fazia daquilo um momento meu, assim, sabe? Então eu saía, me arrumava de manhã para ir num café, ficar sozinha e ler um livro. Então, eu acho que isso foi muito legal, sabe? Acho que com aquarela, por exemplo, que eu fiz tentando fazer um paralelo aqui. Ai, eu saí e fui pintar aquarela num quintal, ou fui para um parque e fui pintar aquarela, sabe? Então eu acho que criar momentos assim que sejam mais, vamos dizer assim, especiais, também deixaram aquilo tudo mais legal, assim, sabe? E aí, dessa forma, assim, tentando resumir tudo isso, com todo esse raciocínio, mudando um pouco esse modelo mental de que o hobby ele precisa ser bom para você academicamente, ele precisa agregar para a sua parte profissional, ou para o seu raciocínio lógico, ou para o seu estudo, etc. Pensar, tipo, em criar esses momentos, se desapegar dessas regras, entender que hobbies não tem regras, assim, você pode estar hoje fazendo de um jeito e amanhã fazendo de outro, e depois de amanhã também não se interessar mais, não tem problema. Às vezes você começa alguma coisa, a gente muda tanto, assim, sabe? A gente, ainda mais quando a gente tem alguma mudança de vida, alguma mudança de casa, de relacionamento, enfim, de configuração familiar, a gente tem mudanças, né? E o hobby, a delícia do hobby é isso, você não precisa se prender a ele, você não precisa, porque você está estudando aquarela, você não precisa fazer isso toda semana, você não precisa ter ali um horário fixo para você estudar violão, você não precisa, a gente não quer trabalhar com isso, a não ser que você queira realmente ter uma carreira, mas aí você está transformando um hobby numa profissão, aí é uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, eu acho que isso é super importante, me ajudou muito. Eu queria muito dividir com vocês, porque realmente me ajudou a me entender melhor, a me conhecer melhor, a me ver não só como a Heloísa, que trabalha em tal lugar e é casada com o meu marido e mora na cidade tal, sabe? Eu virei uma pessoa com interesses, que olha coisas diferentes, que faz algumas coisas que consegue fazer coisas fora das tarefas do dia a dia, sabe? E isso me abriu muito a cabeça e me ajudou muito a entender melhor quem eu sou, quem eu quero ser e a ter mais espaço mental, assim mesmo, para conseguir pensar nas coisas que eu preciso pensar no dia a dia, tá? Era isso que eu queria muito dividir com vocês. Muito obrigada por quem ouviu até agora. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Beijo, tchau, tchau.